Olá pessoal, está começando mais um conteúdo exclusivo para vocês diretamente do Japão, com as principais novidades que aconteceram no país até a data do dia 5 de novembro de 2024. Hoje, definitivamente não foi o dia mais feliz para a comunidade brasileira no Japão. Tivemos o caso de um falecimento de um motorista de caminhão brasileiro que bateu na traseira de outro caminhão. A gente vai comentar mais detalhes a respeito. Essa notícia circulou em todo o território nacional. Mais informações sobre diversos lançamentos de mísseis de curto alcance, fora da zona econômica exclusiva, mas em direção ao Japão. As reações foram diversas e a gente vai comentar aqui a respeito para vocês. E também uma nota triste: um menino de 8 anos que morreu afogado em um rio em Nagoya. Pois é, o alerta a gente sempre dá, principalmente nessa época do ano, então vamos comentar a respeito disso. Também, tudo isso e muito mais, já sabe, clica no botãozinho do like aqui embaixo, é o like da informação, para você receber todos os dias os vídeos atualizados com a seleção de notícias fresquinhas e mais relevantes que vocês precisam saber, sendo brasileiros e morando no Japão. Então, vamos lá, começando pela primeira notícia. A gente não poderia deixar de começar por ela, que é justamente o falecimento de um motorista de caminhão. A gente tem aqui o nome, que é o Eric Hamilton Afonso, né? Então, a gente teve aí um brasileiro que infelizmente perdeu a sua vida hoje depois de colidir com a traseira de um caminhão que estava parado em uma via expressa Isseiwangan, na cidade de Kawagoe, em Mie-ken. Pois é, a situação é essa, uma nota muito triste. A gente tem algumas imagens da colisão feitas pela ANN. A colisão foi feia e o caminhão que estava parado, obviamente, né, que não deveria estar no local, especificamente ficou nesse estado, praticamente completamente destruído, né? Então, uma nota bastante preocupante, como vocês podem ver. A gente teve aí então o falecimento do motorista de caminhão brasileiro. Então, uma nota muito triste que a gente precisa trazer para vocês na data de hoje. Os nossos sinceros sentimentos aos familiares. E agora, mais detalhes com relação aos lançamentos de mísseis de curto alcance do lado da Coreia do Norte. Pois é, ontem teve a questão das reações em função do lançamento do míssil balístico intercontinental. Dessa vez foram mísseis de curto alcance, que foram disparados na manhã de hoje e caíram fora da zona econômica exclusiva do Japão. Essa foi uma reação aos ensaios militares que aconteceram ontem, justamente entre Coreia do Sul, Estados Unidos e o Japão. Então, uma situação que vem escalando, que vem aumentando a tensão entre os países. A gente vai falar da reação, obviamente, do Japão em instantes, mas antes eu queria passar um recado rápido para vocês, que é muito importante, porque agora que o bicho pega com relação à questão das passagens. Isso também é notícia. Agora ficou difícil encontrar passagem do Japão para o Brasil, por exemplo, a um preço bom. Tem que garimpar bastante, principalmente para você que precisa pegar voo doméstico no Brasil, por exemplo, a partir de Nagoya. As combinações estão bastante, digamos assim, difíceis. Então, para entrar em contato, ter acesso às melhores condições, seja do Japão para o Brasil ou do Brasil para o Japão, aproveite, porque a gente vai ter uma virada de preços muito grande em breve, principalmente das tarifas de partida do Brasil. Eu já estou antecipando isso para vocês, porque a gente vai sair de um patamar médio aí de 200 mil ienes, que são as tarifas promocionais, para 250, 260, isso sem promoções a partir de agora. Então, presta atenção, as últimas vagas para você viajar até o final do mês de março. Então, presta atenção, aproveita, porque está acabando. Para mandar mensagem muito simples, DDD 11 930 30 0101 é o WhatsApp da passagem, é mensagem do WhatsApp, o atendimento. Se estiver no Japão, coloca o mais 55 na frente. Se eu falei muito rápido, pausa o vídeo, anota aqui em cima e depois despausa. E vamos lá, a reação com relação ao lançamento dos mísseis, né, de curto alcance da Coreia do Norte foram diversas. O primeiro-ministro do Japão confirma, obviamente, o que aconteceu e
claro que demonstra uma grande preocupação com o futuro da escalada da tensão entre Coreia do Norte, Coreia do Sul e Estados Unidos e o próprio Japão. Então, condenando esse tipo de lançamento de míssil, a Coreia do Norte tem respondido de forma bastante agressiva aos ensaios militares, aos problemas que vêm surgindo na região. E a irmã do ditador norte-coreano Kim Jong-un, que é a porta-voz do governo da Coreia do Norte, obviamente não está nem um pouco, digamos assim, empática com a situação e já disse que vão fazer o possível para que a Coreia do Norte defenda a sua soberania. E vamos falar agora de uma nota muito triste, mas poderia ser ainda mais triste se tivesse acontecido com um brasileiro, né? Desta vez aconteceu com um japonês e um menino de 8 anos que acabou morrendo depois de ser afogado, né? Ele foi encontrado já afogado no rio Shonai, em Nagoya. Então, na manhã da segunda-feira, um menino que da segunda série acabou sendo encontrado já sem vida depois de ter se afogado nesse rio. E aqui fica esse alerta porque nessa época do ano a gente ainda tem fortes chuvas, principalmente provocadas, né, em função da questão do tufão, e que teve aí o tufão 21 nos últimos dias, e consequentemente o nível dos rios ele oscila bastante. Então tomem cuidado com isso. Esse ano logicamente a gente não precisa celebrar que a gente não teve muitos brasileiros que morreram afogados, né? Mas obviamente a estatística está melhorando. A estatística está melhorando, é um sinal de que as nossas notícias e as preocupações da comunidade brasileira no Japão estão ecoando bem com relação aos cuidados, né, de não frequentar os rios nos dias que não faria sentido por conta da elevação súbita do nível deles, né? Então tem uma série de preocupações que a gente tem passado, não fazer churrasco na beira de rio também, todos os cuidados acho que a comunidade está tomando, grande parte. Claro que tem gente que nem liga para isso, né? Não se preocupa. A gente sempre sabe que tem alguns grupos que não ligam para isso, mas obviamente as pessoas que estão mais preocupadas com a sua própria vida, né, com a sua própria sobrevivência e com a sobrevivência e com a vida daqueles que gostam, claro que estão preocupados e tomam as medidas preventivas adequadas. Então, um menino de 8 anos tá brincando ali na beira dos rios, e é muito comum mesmo, o pessoal de nacionalidade japonesa muitas vezes não tem muita atenção com relação a esse assunto. Aí vocês vão me perguntar, mas o que é isso? É falta de educação, falta de informação? Um pouco de tudo, sim. Mesmo sendo japonês, muitos pais não orientam os filhos corretamente, ou não, os filhos também não escutam os pais, e obviamente isso é um diálogo bastante complicado, né? E detalhes também sobre o Japão, que registrou mais recordes de pneumonia por micoplasma. É micoplasma e não microplasma. Então, pela 5ª semana consecutiva, os casos têm aumentado, a preocupação é muito grande, presta atenção, porque aqui em casa a gente já teve casos, né, de micoplasma e, inclusive, é complicado ter que lidar com isso. Então, presta atenção, as medidas de sanitização básicas são necessárias para evitar, obviamente, o contágio justamente do micoplasma. E mais informações preocupantes, para lá de preocupantes, na verdade. Finalmente, isso não finalmente com conotação positiva, os soldados norte-coreanos que marcharam em direção à Ucrânia combateram a Ucrânia na linha de frente. Pois é, aconteceu aquilo que muita gente temia: a escalada da tensão na Rússia, ou melhor, no território ucraniano, que é onde estão acontecendo os principais conflitos entre os dois países. A situação, portanto, é bastante preocupante. Putin faz uma reunião com a ministra das Relações Exteriores da Coreia do Norte e fica muito claro a aliança incondicional entre os países. E a Ucrânia já confirma que já teve combate contra as tropas da Coreia do Norte. Foi a primeira vez que isso aconteceu na história. E isso é, de fato, bastante preocupante.
qual será a reação da Ucrânia? Qual será a reação da OTAN? Qual será a reação dos Estados Unidos? Aguardaremos para maiores detalhes. A situação, obviamente, é preocupante. A Ucrânia só se defende, em alguns momentos ataca, então fica muito previsível, obviamente, a reação da Ucrânia. Mas o que dizer da OTAN e dos Estados Unidos? Será que isso pode ser um pretexto para uma intervenção maior na Coreia do Norte? Ou não? Fica em aberto essa questão. O que não fica em aberto é a mudança de horário, né, de negociação da Bolsa de Valores de Tóquio, mercado que era bastante complicado porque tinha pouco tempo de funcionamento, né, na Bolsa de Valores. Agora vai abrir mais cedo, vai abrir às 9 e vai fechar às 15h30. Então essa foi uma mudança bastante, digamos assim, simbólica. A gente tem aí a extensão, portanto, da sessão de compra e venda de 3 horas da tarde para 3h30, então foi estendido em 30 minutos. Esse é um começo, né, para aumentar, obviamente, a liquidez, né, da Bolsa de Valores, até porque, por conta do fuso horário invertido, mesmo das 3 às 3h30, por exemplo, para o Ocidente é de madrugada. Então, não necessariamente isso acaba sendo tão diferente assim. Mas ajuda, 30 minutos a mais, acaba com certeza tendo aí um efeito positivo. A Bolsa de Valores hoje subiu, mas não foi por conta da alteração do horário de funcionamento. E lembre-se, a gente sempre traz as principais notícias que acontecem no Japão, mas a gente também sempre solicita o apoio para deixar um botãozinho do like, comentar aqui embaixo o que vocês acharam de cada uma das notícias, comenta aqui embaixo o que vocês estão achando também do nosso trabalho. E lembre-se, além de passagens aéreas e empregos no Japão, a J-SAI oferece visto japonês, certificado de elegibilidade, compra e vendas de ienes, seguro viagem de Aeropass, exportação de pets para o Japão, soluções completas para vocês que precisam ir para o Japão, para vocês que já moram no Japão, beleza? Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui no vídeo de hoje. Até o vídeo de amanhã, todos os dias, atualizações que acontecem diretamente do Japão.